Vou passar para vocês um exercício de revisão sobre ensaio de tração. É um exercício simples, nós já fizemos em sala de aula, mas vai ser de bastante importância para quem está com alguma dúvida nessa disciplina. Então vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, um corpo de prova com essas dimensões aqui. O comprimento inicial dele, 50 milímetros. Diâmetro 10 milímetros. O comprimento final dele vai dar 55 milímetros. O que é o comprimento final? É quando ele rompeu. Ele esticou, né? E rompeu. Aí eu junto as duas metades e meço novamente o comprimento final. Então, ele esticou e rompeu com 55 milímetros. Inicialmente era 50 milímetros. A máquina gerou esse gráfico aqui, ó. A máquina começou a puxar o material, foi aumentando a força e foi aumentando o deslocamento. Essa região aqui, pessoal, é a região da fase elástica. Assim que termina a fase elástica, entra o escoamento e já é considerada a fase de deformação permanente, a fase plástica. Ou seja, se eu parar a força aqui, nessa região, a peça não volta mais para o estado inicial. Ela já se deformou. Enquanto que na elástica, se eu parar o esforço, ela volta na posição inicial. Então o valor aqui, ó, a força que a máquina obteve no início do escoamento foi de 30 mil newtons. A força máxima que a máquina obteve na peça foi 40 mil newtons e ela se rompeu com 35 mil newtons. O primeiro passo, então, pessoal, é calcular a área do corpo de prova. O meu corpo de prova tinha um diâmetro de 10 milímetros. Eu já expliquei para vocês como é que calcula a área, né? Circular. Então, a área vai dar 78,5 milímetros quadrados do corpo de prova. O segundo passo é encontrar as tensões de cada ponto. Ora, esse ponto aqui, ó, é o ponto de escoamento, não é? Então, qual que é a tensão de escoamento? É só eu pegar a força de escoamento dividido pela área. Ou seja, 30 mil newtons dividido por 78,5. E assim, eu faço na região máxima, da força máxima, vai me dar a tensão máxima. E a força de ruptura vai me dar a tensão de ruptura. Então, eu faço nas três regiões. Tensão máxima, lá vai dar 50 mil newtons dividido por 78,5, vai me gerar 636 MPa. Lembra, pessoal, que a unidade de tensão MPa é aquela unidade que é 1 milhão, é o múltiplo de 1 milhão do Pascal. Então, se eu pegar, o que é Pascal? Pascal é Newton sobre metro quadrado, tá? Se eu pegar, eu estou trabalhando com newtons de força, estou trabalhando com milímetro quadrado. Essa razão aí vai me gerar o megapascal. Então, toda vez que eu trabalhar com unidades de força newton sobre milímetro quadrado, eu vou estar trabalhando com megapascal. Então, é muito comum a gente obter os valores das tensões dos materiais, principalmente material metálico, em unidade de MPa. Então, qual que é a tensão de escoamento do aço SAI 1020? A tensão de escoamento do aço SAI 1020 é 300 MPa e assim por diante. Então, é uma unidade, MPa é uma unidade muito usual na área industrial e corresponde à razão da força em newtons sobre milímetro quadrado. Beleza? Então vamos voltar aqui ao exercício. Achando as tensões nos correspondentes pontos, eu vou para a fórmula para achar o deslocamento. Tá?
Aqui também, pessoal, não é deslocamento, é alongamento, tá? Eu coloquei errado, é alongamento. O alongamento, pessoal, é o comprimento final menos o inicial dividido pelo inicial. Então, o final não era 55 milímetros, o corpo de prova? Deixa eu voltar aqui, ó. O corpo de prova final, ele rompeu com 55 milímetros de comprimento. O inicial era 50. Então eu pego essa diferença e divido pelo comprimento inicial. Esse cálculo aqui deu 0,1. Multiplicado por 100%, deu 10% de alongamento. Então, pessoal, deu 10% de alongamento. Eu calculei as 3 tensões e calculei o alongamento desse meu exemplo simplificado, tá? Voltando. O que significa aquele gráfico lá? Por que ele tem aquele formato? Pessoal, aquela região que o gráfico ele forma uma inclinação linear, aquela região lá é a região elástica. Ali está a lei de Hooke que nós vamos ver na próxima aula. Ali eu consigo achar um módulo de elasticidade. Aquela região elástica é super importante. Por quê? Se eu for dimensionar, por exemplo, uma estrutura metálica, uma torre, você imagina só uma estrutura metálica, quando ela sofre um esforço por causa de alguma carga, assim por diante, ou ventania, então a tendência é ela balançar. Quando esse esforço é cessado, o ideal é que ela volte ao seu estado inicial, seu estado normal. Então, pessoal, é óbvio que eu preciso trabalhar com essa estrutura sempre na região elástica. Por quê? Porque se ela sofrer algum esforço, ela pode deformar um pouquinho. É uma deformação temporária. Quando para o esforço, ela volta. Tá? Então, por isso que é importante entender a região elástica dos materiais. Aí o que acontece? Aquele gráfico, aquela rampa, aquela inclinação, ela vai acontecendo linearmente. Chega uma hora que o corpo de prova começa a dar um empescoçamento pequeno, né? No corpo de prova. Ali, pessoal, começa a escoar o material. Então, naquela região, ocorre um deslocamento dos grãos do aço ou do metal. Esse deslocamento do grão, do aço, gera atrito. Esse deslocamento faz com que aconteça uma mudança de dureza naquela região, tá? Então, aquela região ali que sofreu escoamento vai sofrer uma alteração na dureza, vai ficar mais duro, tá? Ocorre um aquecimento, não só o aquecimento, mas outros fatores causaram ali um endurecimento. Então, o que acontece? A máquina, ela puxa, né? Ela tem um sistema de servomotor que vai puxando a peça. E ali eu tenho um sensor que é chamado célula de carga. Quando esse sensor está puxando linearmente, é proporcional. Então, na fase elástica, ele aumenta a força, aumenta o deslocamento. Aumenta a força, aumenta o deslocamento. É linear isso na região elástica. Quando começa a escoar o material naquela região, que eu mencionei agora há pouco, o sensor percebe assim, ocorre um pescoçamento, diminui a área. Diminuindo a área, o sensor precisa de menos força para puxar o material. Diminuiu a área, menos força. Só que isso, numa fração de segundo, ocorre a têmpera, né, ocorre a mudança da dureza, fica mais duro. Diminuiu a área, o sensor abaixa. No que ele abaixou, tem aquele lance do escoamento, ficou mais duro, tá, o material. Ele precisa de mais força, então ele sobe. No que ele puxou, diminuiu a área. Diminuiu a área, ele precisa de menos força. E esse mecanismo não para, tá? Esse mecanismo não para nessa região do escoamento. Então, o sensor faz aquela alternância devido a isso. O mecanismo, de novo, repetindo, diminui a área, diminui o esforço necessário para puxar, né? Só que aí, o material endureceu. Então, ele precisa de mais força, sobe. No que ele puxou,
embora esteja mais duro, diminuiu a área. Diminuiu a área, ele volta. Voltou, ao escoamento, há aumento da dureza. Aumentou a dureza, o sensor precisa de mais força, sobe. Então, nessa região pequena, nessa pequena região de deslocamento, ocorre esse escoamento. Normalizando esse escoamento, o gráfico tende ao ponto máximo. Ele faz uma elipse ali. Ele faz, naquela elipse, no ponto mais alto, é o ponto que a máquina precisa de mais força para deslocar o material. Chega um ponto, pessoal, que começa a descer a curva. O que é essa descida da curva? Significa que o empescoçamento acontece agora não mais escoando os grãos metálicos. O empescoçamento acontece de modo natural. Você pode pegar um elástico comum aí de papel, você pega um elástico, você vai puxando ele, você percebe que o empescoçamento causa diminuição brusca da área transversal. O diâmetro muda muito. Então, quando aquela curva está em decline, significa que a máquina precisa de menos força para deslocar o material. Ele começa a declinar. Por quê? Porque vai diminuindo a área. Vai diminuindo a área transversal, significa que ela fica mais fácil de puxar. Até chegar a um ponto que ele rompe bruscamente. Então, ele vai romper bruscamente nessa região aqui, ó, nesse ponto. Então, esse aqui é a força máxima, consequentemente a tensão máxima. Conforme vai diminuindo a área da peça, a máquina precisa de menos força para deslocar, tá? E aí chega um ponto que a peça realmente ela estoura, né, o corpo de prova, realmente ela rompe o corpo de prova. Pessoal, isso é uma revisão, tá? Um exemplo bem simples, com os fatores numéricos aí bem tranquilo de entender. Espero que possa ter ajudado vocês. Abraço!